Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso mesmo, primeiro versículo da Bíblia, o início de tudo, nesse princípio. Mas vamos fazer o seguinte, a palavra de Deus, ela é muito importante. A palavra de Deus orienta a nossa vida. Eu levo muito a sério a palavra de Deus e acredito que você também. Minha formação é em literatura. E eu estudei muitas literaturas por aí. E abandonei todas elas, com respeito a todas elas, para me dedicar apenas à literatura bíblica, porque nessa eu arrisco a minha vida. Porque nela eu confio, porque é a palavra de Deus. Então eu queria, antes de começar a falar sobre a palavra efetivamente, que nós nos preparássemos para receber essa palavra. Como? Fazendo uma pequena reflexão, eu quero te fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é justamente essa: você realmente acredita que a Bíblia, que o que acabamos de ler, é palavra de Deus? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos no primeiro versículo, nós vamos começar a ler a Bíblia, né? E se nós não cremos no que está escrito aqui desde o seu primeiro versículo, peraí, nós temos que fazer essa reflexão. Ou nós cremos que é a palavra de Deus ou não. Porque a igreja nos ensina que no nosso coração há um desejo de felicidade. E é um desejo de felicidade verdadeira, aquela felicidade verdadeira. Não aquela falsa felicidade que querem nos ensinar por aí. Isso quem diz é a Igreja Católica, que existe esse desejo no meu e no seu coração. Eu acredito que você queira ser feliz, não é? E diz mais a igreja, ela diz que somente em Deus nós encontramos essa felicidade. E então como é que eu faço, Denis? Eu quero ser feliz. Aqui está a palavra de Deus, somente nele nós vamos encontrar essa felicidade. Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer, nós temos que nos preparar para receber essa palavra. Primeiro, eu creio que é palavra de Deus. Segundo, eu quero ser feliz. Mas onde eu tenho buscado minha felicidade? Onde você tem buscado sua felicidade? Nas coisas? Nos outros? Aquelas 3 tentações lá que o demônio fez para Jesus, você sabe, né? O demônio ofereceu dinheiro, ofereceu status e ofereceu poder. Nisso a gente já sabe que a gente não encontra a felicidade verdadeira, porque Jesus negou todas essas coisas, disse não. E como é que Jesus refutou o demônio? Citando a palavra de Deus. A felicidade verdadeira a gente encontra sendo orientados pela palavra de Deus. Então por isso essas perguntas iniciais: primeiro, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e segundo, onde você tem buscado a sua felicidade? Aí sim, preparados para a palavra de Deus, nós vamos para ela, com isso na cabeça. Tá? Se eu creio realmente que a palavra é a palavra de Deus, e onde eu tenho buscado a minha felicidade, porque esse desejo existe, esse desejo de ser feliz. No princípio Deus criou o céu e a terra. Minha gente, esse versículo é muito importante, porque aqui ele nos ensina que Deus criou tudo do nada. Só Deus tem o poder de criar tudo do nada. Você pode acreditar por aí, ou dizer que acredita por aí, em várias teorias da criação do mundo. Mas disso a Igreja Católica nós não abrimos mão. Por isso que você tem que rever isso aí. Deus criou o mundo, só Ele tem o poder para fazer isso. Porque só Deus tem o poder de criar as coisas do nada. Eu tenho uma novidade, Valdênio. Ah, é? Eu também estou lançando um livro. Nossa! Esse aqui, está na loja também para nós. Gênesis, a criação, dilúvio e a Torre de Babel. Porque nesse livro, eu vou pegar aqui, na página 11,
nesse livro aqui, eu falo desse princípio. Esse primeiro versículo, diz o texto, demonstra que Deus sempre existiu. E é Ele quem dá o início à criação do céu e da terra. O verbo criar, usado nesse trecho, se refere a uma criação mística, ou seja, é usado em relação a algo extraordinário, que somente Deus poderia fazer. Só Deus pode criar as coisas do nada. Por isso, Ele é todo-poderoso. Aí eu te pergunto de novo, estou cheio de pergunta hoje, tá? Já é segunda-feira, seu cérebro ainda está fresquinho, né? Descansado. Você crê em Deus? Aí você vai falar assim, eu creio. Ah, eu fiz catequese, eu creio em Deus. Tá, mas você crê que Ele é todo-poderoso? Ah, eu creio que Ele é todo-poderoso, que eu vejo vocês falando aí os testemunhos, né? Aí no Sorrindo para a Vida. Então Ele é todo-poderoso. E você acredita que Ele é o Criador de todas as coisas? Ah, não sei bem, porque dizem que a criação do mundo não foi bem assim. Opa! Aqui se separa as crianças dos adultos, né? Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque a gente tem que separar agora, se você é católico mesmo ou se você é católico de IBGE. Porque esse negócio de católico de IBGE é uma bobagem, tá? Ah, eu sou católico, mas eu sou católico de IBGE. Então você não é católico. Ou você acredita no primeiro versículo da Bíblia, porque senão como é que você vai acreditar em todo o resto? Deus é todo poderoso. Deus cria as coisas do nada. Isso é tão importante, minha gente, tão importante, que é o primeiro artigo da nossa profissão de fé. Qual é o primeiro artigo da nossa profissão de fé? Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, a palavra de Deus começa, é o primeiro versículo, dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. E o primeiro artigo da nossa profissão de fé, nós declaramos isso. Eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí você pode estar perguntando, senhor Denis, por que você está insistindo nisso? Ué, porque é o começo. É a primeira coisa em que você tem que acreditar, meu filho. É a primeira coisa. Está tanto no primeiro versículo da Bíblia, quanto no primeiro artigo da nossa profissão de fé, na nossa doutrina. É aí que eu quero saber se você é católico ou se você não é. E eu vou te falar uma coisa, eu não estou falando isso aqui, fazendo essas perguntas aqui, para te machucar, para te ofender, para você se sentir aí chateado. Não, pelo contrário. Eu quero te ajudar a que você dê uma virada na sua vida de fé, para que você consiga colocar em prática aquilo que é a frase do dia de Santo Afonso Ligório: confiai e rezai, Deus virá em nosso auxílio. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Se Ele é capaz de criar tudo do nada, você acha que essa coisa que você está pedindo aí não é capaz de fazer? Você confia ou não confia? É uma virada de fé. Quantos jovens esse final de semana tiveram uma experiência de virada de fé na vida, de conversão? Essa palavra nos chama a conversão. Você que está caminhando com Deus há tanto tempo, talvez, ou você que começou agora, mas você que está caminhando há muito tempo, por que você não se converteu ainda? Se Deus é todo poderoso, pode tudo, por que você não se converteu ainda? Se você fala que é de Deus, mas ainda não entregou sua vida para Ele, então você não está acreditando que Ele é todo poderoso? É o primeiro versículo da Bíblia, criatura. É o primeiro artigo da nossa fé. Está na hora. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira a turma costuma reclamar de segunda-feira, a maioria, né, Salvo? A turma vai assim, vai começar mais uma semana. Vai demorar muito para chegar sábado. Quem começa a semana assim? Deus que me livre de gente assim. Segunda-feira é para começar mesmo, porque nós vivemos o primeiro dia da semana, que é o domingo, que é a maravilha da ressurreição, que é o convite à conversão, e agora nós vamos botar isso em prática na segunda-feira. Que bom, que glória a Deus. É um ótimo dia para começarmos já nessa proposta de eu quero me entregar a Deus, porque eu confio nele, porque Ele é todo poderoso. Porque se Ele é capaz de criar tudo do nada, o
Imagina o que Ele não pode fazer com a minha vida se eu me entrego inteiramente a Ele. São esse tipo de questionamento que a palavra já nos faz desde o primeiro versículo. Eu tenho para mim, eu estudo Bíblia há mais de 20 anos, dou curso de Bíblia aí pelo Brasil afora, há mais de 20 anos, e toda vez que eu leio a palavra de Deus, ela me questiona. Qual caminho eu vou seguir? Se eu vou andar pelas minhas próprias pernas, ou se eu vou seguir o caminho que é o caminho que Deus me apresenta, que é o próprio Cristo. Jesus disse no Evangelho de São João: eu sou o caminho. Eu não sou mais um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos essa chance nessa segunda-feira, né, de fazer esses questionamentos. Eu creio realmente em Deus? Eu realmente creio nele? Mas por que então? Eu creio que Ele é todo poderoso, então por que então eu não me entrego a minha vida de verdade para Ele? Por que eu não confio todas as minhas coisas, boas e ruins, a Deus? Por que eu não me converto de fato? Eu fico com um pé lá e outro cá. Será que eu confio mesmo em Deus? Será que eu leio direito esse primeiro versículo da Bíblia? Será que eu, quando falo credo, sobretudo na hora da Santa Missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, será que é algo mecânico? Ou será que eu reflito sobre isso? Eu creio mesmo? Eu professo isso? Porque é a profissão de fé. Isso é um chamado para uma virada de chave. Nessa segunda-feira, porque o catecismo da Igreja Católica vai além, nos diz o seguinte: que Deus criou tudo, certo? Nós vimos aqui. Mas além disso, Ele tudo governa e tudo pode. Ou como o Flavinho cantou tão bem, Ele é capaz de tudo na sua vida. Deus é capaz de realizar aquilo que você nem imagina, aquilo que você não espera, que você não acredita. Porque tem gente que fala assim, tem um problema na vida, às vezes fala assim: isso aqui nem Deus dá jeito. Bobagem. Deus pode tudo. Esses dias eu conversei com um amigo muito querido, o Anderson, lá de Marabá, no Pará. Ele e a esposa, a Deise, perderam um filho de 3 meses. O Vitor, ele teve um problema de saúde, levaram ele para o hospital e fizeram de tudo que podiam, os pais, os médicos. Mas, infelizmente, o Vitor veio a óbito. E aí eu, falando com o Anderson, né, mandei uma mensagem para ele, falei com ele, e o que me chamou a atenção foi a resposta do Anderson, uma frase da resposta do Anderson: estamos fazendo tudo o que podemos, estamos caminhando, essa foi a expressão, estamos caminhando como podemos. E eu falei: louvado seja Deus. Primeiro, eles não pararam de caminhar, porque eles estão no caminho certo, que é o Cristo, e entenderam que Deus pode tudo, que ele falou: entreguei para Deus. Entreguei para Deus na esperança da ressurreição, da vida eterna, na esperança de chegar um dia na porta do céu e estar lá o Vitor esperando eles. Olha que maravilha. É isso, gente. É transformar diante de Deus aquilo que parece que é a desgraça na graça. Com Deus é assim, porque Deus tudo pode. É transformar a morte na vida. É transformar a desgraça, a desesperança. Porque para um pai e para uma mãe, acho que não tem sofrimento maior do que perder um filho. Mas transformar isso em esperança. Estamos caminhando e fazendo o melhor que nós podemos. Glória a Deus. Porque eu conheço bem o Anderson. Eu sei que ele colocou a sua esperança em Deus e espera encontrar o filho e viver a eternidade junto do filho, porque, como disse Santa Teresinha, essa vida é um breve segundo. É isso, é entregar tudo para Deus, acreditando que Ele tudo pode, que Ele criou tudo, que Ele tudo governa. Jesus venceu a morte, nem isso pode nos derrotar. Pelo contrário, nós cremos
na ressurreição. E aí você pode me perguntar, Denis, mas é que você não me conhece, né? Você não sabe dos meus problemas. Por onde eu começo? Estou meio perdido, porque eu quero acreditar que Deus pode tudo. Eu quero acreditar que Ele é capaz. Mas eu não consigo, porque minha vida está uma desgraça. Minha vida está terrível. Você não sabe dos meus problemas. Esse problema eu não quero nem saber, eu já tenho os meus. Todo mundo tem problema. Imagina, acabei de falar do meu amigo. Que problema terrível que ele passou e tem superado, caminhando com Cristo. Sabe por onde você pode começar? Por uma oração muito simples. O louvor a Deus. Denis, mas eu estou no meio da desgraça. Como é que eu vou louvar a Deus? É isso, é transformar a morte na vida. Porque Deus fez isso. Deus louvou a si mesmo, de certo modo. Porque Deus nos ensinou a agradecer e ver as coisas boas da vida. Porque aqui nós estamos falando de quando Ele criou tudo, certo? Nós pegamos o primeiro versículo do primeiro capítulo. Aí agora, você vai lá no último versículo do primeiro capítulo. É o versículo 31. Você vai lá nele. Deus criou o mundo todo, Ele é todo poderoso, criou tudo. Aí lá no último versículo do capítulo, depois que Ele criou tudo, diz assim, ó: e Deus viu tudo quanto havia feito, e viu que era tudo muito bom. É Deus nos ensinando a olhar o lado bom das coisas. Por pior que as coisas pareçam, a gente tem que aprender a olhar o lado bom e agradecer a Deus por isso. Por pior que seja a dor que eu não consigo medir do meu irmão, do meu amigo Anderson, mas ele me ensinou a olhar e falar assim: estou caminhando como eu posso. Ou seja, eu não parei. Eu louvo a Deus porque eu estou caminhando. E ele depois mandou um texto lindo que ele fez para o filho dele que está junto de Deus, dizendo: nós vamos nos encontrar na vida eterna. Veja, está agradecendo a Deus pela vida do filho, agradeceu a Deus porque sabe que o filho está junto de Deus, com 3 meses está junto de Deus, e ele agora vai caminhar, vai lutar para ir também para o céu, para passar a eternidade junto com o filho, junto de Deus. É no louvor que a gente consegue acreditar que Deus pode tudo, porque a gente passa a olhar para o outro lado, porque a gente tem mania de olhar só para problema, né? Esses dias eu fui à missa com a minha família aqui no Santuário Pai das Misericórdias. No domingo a gente tem costume de ir à missa no Santuário Pai das Misericórdias, aqui na Canção Nova. E aí depois da missa, como também costumamos fazer, nós passamos no túmulo do Monsenhor Jonas Abib, do Padre Jonas, para rezarmos lá, junto ao túmulo do Padre Jonas. E é muito bonito, minha gente, porque as pessoas criaram um hábito bonito de colocar ali os seus pedidos. Tem um papelzinho para você escrever o seu pedido para a intercessão do Padre Jonas. Aí tem a caneta lá, o papelzinho, a turma escreve e joga em cima do túmulo. Eu acho isso a coisa mais linda. Época então de acampamento do PHN, me mandaram uma foto com um túmulo lotado em cima de pedidos. É isso mesmo, a gente tem que pedir a intercessão do Padre Jonas. E aí não foi diferente, nós chegamos lá, a primeira coisa que eu e minha esposa fizemos, vamos atrás do papelzinho, que já é na entrada, você já vai rezar lá, pedindo a intercessão dele, você anota o papelzinho. O meu filho, de 6 anos de idade, o Tiago, ele estuda aqui, no Instituto Canção Nova. Ele falou assim: pai, ele está aprendendo a escrever, tá, já sabe escrever, pai, eu também quero escrever para o Padre Jonas. Eu falei: meu filho, E aí ele pegou o papelzinho e foi escrevendo com a letrinha dele. E aí, enquanto eu colocava o meu pedido lá, ele falou: pai, eu voltei, ele terminou de escrever e falou: pai, vamos comigo que eu quero colocar o meu bilhetinho para o Padre Jonas. E ele quis me mostrar o bilhetinho dele. Sabe o que estava escrito? Eu escrevi um monte de pedido. Acredito que minha esposa também escreveu um monte de pedido para a intercessão do Padre Jonas. Meu filho, sem ninguém falar nada, escreveu assim: Padre Jonas, obrigado pela Canção Nova e obrigado pelo Instituto Canção Nova. E jogou o bilhetinho dele lá. Gente, aquilo me desabou.
porque eu sei que aquilo é do coração dele. Ele tem 6 anos e ninguém falou isso para ele. E aí depois à noite esperei o tempo passar, né, para conversar. Falei: "Ei, meu filho, gostou o dia hoje? A gente sempre conversa sobre o dia. Gostei muito do dia, pai. E a gente foi lá na missa, foi bom, foi lá rezar com o Padre Jonas. E por que você agradeceu o Padre Jonas?" Ele falou: "Pai, ué, você trabalha na Canção Nova, a mamãe trabalha na Canção Nova, eu estudo no Instituto Canção Nova, eu faço o meu judô aqui nas obras sociais da Canção Nova que ele faz. A Dudu é a irmãzinha, faz o balé aqui. Olha, pai, por isso que eu falei obrigado, Padre Jonas." O outro lado que ele me mostrou. Meu filho, antes de pedir qualquer coisa, me ensinou que eu preciso agradecer. Então você pode até dizer para mim: "Denis, eu não tenho motivo para agradecer." Agradeça pela Canção Nova, você está assistindo a Canção Nova agora. Agradeça ao Padre Jonas pela Canção Nova. Agradeça ao Padre Jonas para que ele leve esse agradecimento a Deus. Fala com o Padre Jonas: "Padre Jonas, eu quero te agradecer", e leve esse agradecimento a Deus pela Canção Nova existir, pelos meios de comunicação da Canção Nova existirem. É assim. A gente começa com o que a gente tem. Começa. Agradece. Hoje está um dia bonito aqui em Cachoeira Paulista. Agradecer pelo dia, pela natureza. E assim a gente vai agradecendo. A gente vai agradecendo pelas outras coisas, a ponto de transformar algo que a gente considera ruim em algo bom. Porque assim Deus vai transformando a nossa vida. Vou falar de coisa mais prática também. Esses dias eu estava conversando com o Eto. Tive uma reunião com o seu Eto. Um abraço, seu Eto, homem de Deus. Qual o fundador da Canção Nova? Você conhece muito bem, você que é da família Canção Nova. Na nossa conversa, ele estava me contando de quando ele era jovem, ele estava lá terminando o ensino médio, ele falou para mim que queria ser marinheiro. O sonho dele era ser marinheiro. Mas aí o pai dele achou melhor não. Uma série de motivos, preocupação de pai, né? Aquela preocupação profissional do filho ter um trabalho e tal. E ele falou: "Eu, muito obediente a meu pai, confiava sempre no meu pai, decidi então não seguir a vontade de ser marinheiro. Confesso que eu fiquei frustrado. Mas veja, ele foi obediente ao pai dele e não manteve aquela frustração, porque agora ele foi me contando um pouco da história dele até chegar na Canção Nova e tudo que viveu na Canção Nova, até que depois, no final da conversa, ele falou assim para mim: "Ô Denis, uma vez foi muito importante, uma conversa que o Padre Jonas teve comigo, me explicando sobre a Canção Nova como companhia de pesca. A Canção Nova é uma companhia de pesca, de pescar as almas para Deus." E me explicou um pouco disso. E eu falei para ele: o senhor entendeu bem aqui, o senhor reparou que o senhor queria ser marinheiro, e depois disso tudo, Deus te fez capitão de um barco? Porque o senhor é cofundador da Canção Nova. O senhor é capitão desse barco. O Padre Jonas é o capitão principal que está lá segurando, direcionando para onde vai o barco, mas é o senhor que empurra esse barco, que motiva os outros a levar esse barco adiante. E ele deu um sorriso e falou assim: "Nunca pensei num negócio desse." Veja, ele poderia ter ficado lamentando a vida. "Ah, não sou marinheiro, ah, meu Deus, que tristeza." Não, seguiu adiante. Hoje louva a Deus, porque não é só marinheiro, é capitão de um barco que navega esse Brasil inteiro e até no exterior, que é a Canção Nova. Chega de ficar lamentando, gente. Vamos tentar transformar aquilo que a gente enxerga como desgraça como graça de Deus. É o primeiro passo. E assim nós vamos vendo que Deus é capaz. Olha o que Deus fez na vida do Eto. Esse final de semana, no sábado de manhã, eu dei uma fugidinha aqui de Cachoeira Paulista e fui em Taubaté visitar o querido Padre Marlon. Muitos de vocês conhecem o Padre Marlon. Padre Marlon Múcio. Beijo, Padre Marlon. O senhor mora no meu coração e não paga aluguel, o senhor sabe, né? Falei isso para o senhor. Padre Marlon, para quem não conhece, Padre Marlon tem uma doença rara. E isso faz ficar acamado e com ajuda de aparelhos para respirar. Mas o Padre Marlon é uma alegria só. Tanto que ele escreveu um livro que também está disponível na loja, Canção Nova, que fala assim: o que fazer com os limões que a vida te dá. Ele fala: tem que fazer limonada. E ele fez. Tanto que, veja, com a doença, a foto do pai, que coisa linda, obrigado, direção aí. Olha só, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: "Meu filho, eu não posso andar, estou com dificuldade para andar", mas ele está andando para danar.
Eles botam ele na ambulância, ele vai para todo lado. Inclusive, semana que vem, ele falou que vai estar aqui na Canção Nova. Nossa. Ele está andando para todo lado. Cuidado, viu, padre? E ele falou assim, mas aí eu estou escrevendo. A força que eu tinha nas pernas, eu pus tudo na mão. Tanto que ele escreveu esse livro. E com o dinheiro desse livro, ele está construindo um hospital para quem tem doença rara igual a ele, lá em Taubaté. Veja, ao invés de ficar se lamentando, e a gente até entenderia se ele ficasse se lamentando, né? Eu tenho uma doença rara, é difícil. Olha a bênção de Deus que ele está fazendo. Aí ele falou assim, meu filho, você sabe que lá em Minas tem um limão que a gente chama de limão capeta, né? Limão ardido para danar. Eu falei, sei, padre. Ele falou assim, depois eu coloquei no livro, até limão capeta a gente tem que fazer limonada, porque até parece que quando o capeta manda uns trem ruins para a gente, na vida da gente, a gente tem que fazer limonada, porque transformar isso em algo, em graça de Deus. É assim que a gente começa. Para acreditar que Deus pode tudo, que Deus é capaz de tudo, começa louvando a Deus. Começa acreditando naquilo que você vê. Começa transformando aquilo que você vê, de palavras ruins para palavras boas. Olha o que Deus tem feito na vida do Padre Marlon e através da vida dele. Eu falei com a minha esposa quando a gente saiu de lá, a gente acha que a gente vai visitar o Padre, mas é Deus que visita a gente através do Padre Marlon. É assim que a gente tem que fazer. São exemplos vivos. Falei aqui do agradecimento do meu filho, falei aqui da vida do seu Eto, falei aqui da vida do Padre Marlon. Eles estão aí, nos ensinando como transformar o que a gente acha que é desgraça em graça de Deus, através do quê? Do louvor a Deus. Para encerrar, eu sou mineiro, né, minha gente? Não é à toa que nós estamos aqui salivando com doce de leite que nós ganhamos aqui. Eu sou mineiro, e como um bom mineiro, eu vou terminar contando um caso. Ontem um padre me lembrou dessa história. Eu ouvi quando eu era mais novo, e o padre me lembrou dessa história. Haviam duas mulheres, eram vizinhas, moravam no mesmo bairro, só que uma era uma comadre muito ruim, mulher desgraça aquela, uma mulher ruim que só, e a outra era uma comadre muito boa, coração bom, louvava a Deus no meio da dificuldade, e via a obra de Deus acontecer na vida dela, acreditava que Deus era todo poderoso. E aí um dia foi aniversário da comadre boa. A comadre ruim não pensou duas vezes, falou assim, essa comadre vai ver comigo. Ela foi lá e pegou um estrume de vaca. Sabe o que é estrume, né? Não pode falar essas coisas aqui, mas eu vou ter que falar. É bosta de vaca, tá? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é estrume. Bosta de vaca, aquela bem fresquinha, mole assim, aquele cheiro forte. Embalou aquele estrume, colocou numa caixa, colocou um papel de presente lindo, uma fita, e mandou, pediu ao rapaz, o entregador, para entregar lá, para a vizinha boa, falou que era um presente de aniversário, e falou assim, agora essa mulher vai ver o que ela merece. E mandou o estrume de vaca para a vizinha. A vizinha boa abriu aquilo, abriu o presente, abriu a caixa, bateu o olho naquilo e falou assim, não acredito, não é possível, meu Deus, que essa vizinha sabia o que eu estava precisando. Que mulher boa, graças a Deus, obrigado, Senhor, essa vizinha minha é boa demais. Eu plantei umas rosas lá, e minhas rosas não estão pegando direito, eu estou precisando de um estrume bom, e esse estrume está fresquinho, é bom, para eu poder colocar nas minhas rosas, para elas pegarem de vez. Louvado seja Deus. Pegou o estrume, pôs lá, fez o esterco, né? Colocou no jardim dela, e as rosas, ficaram bonitas, ficaram vistosas. Meses depois, foi aniversário da vizinha ruim, da comadre ruim. A vizinha boa também não pensou duas vezes. Colheu um buquê com as melhores rosas do jardim, com as mais bonitas. E aí pediu o entregador para mandar para a vizinha ruim e falar assim para ela, está aqui o que você merece, porque você me ajudou muito. Se não fosse você, as rosas não estariam bonitas desse jeito. Muito obrigado. Por isso eu peguei as melhores rosas do meu jardim, as mais bonitas, para mostrar o quão importante foi a sua ajuda para que as rosas estivessem bonitas desse jeito.
E ela não fez por vingança, porque ela nem sabia, ela louvou a Deus. E ela devolveu, sem saber que era o mal, mesmo assim ela devolveu com o bem. E você? O que você tem feito? Desculpa a palavra, tá? Vou falar uma vez só. O que tem feito? O que você tem feito com as bostas que tem jogado na sua vida? Que os outros têm jogado na sua vida e em você? Você pode ficar se chafrundando naquilo, fedendo com aquilo, sentindo o cheiro ruim daquilo, ou você pode transformar isso em coisa boa, em esterco, para que o jardim da sua vida floresça e poder levar essas flores para as outras pessoas. Não se esqueça, Deus criou tudo, Deus governa tudo, e Deus pode tudo. Vou repetir, Deus criou tudo, Deus governa tudo, e Deus pode tudo.